tudo muito individual. É muito individualizado. E aí que entra a farmácia magistral, né? A farmácia de manipulação entra justamente para poder você conseguir ter essa adequação de doses que você não consegue na indústria. E isso até é uma tendência, a gente vê que hoje tem vários medicamentos, como hormônios tiroidianos, por exemplo, que você tem várias doses no mercado. Porque antigamente você tinha Synthroid de 50, 75 e 100. Agora tem 12,5. 12,5, 37,5, porque assim, é um ajuste muito fino que você precisa ter. E isso deveria ser para tudo, né? Porque o que a indústria farmacêutica faz? A indústria, quando teve o boom da indústria, que foi no pós-guerra, você precisava produzir medicamentos em massa para atender uma quantidade cada vez maior da população e que necessitava de acesso a esses medicamentos. Então se perdeu um pouco dessa personalização que era o que tinha no passado. No passado, o que existiam eram as boticas, eram as farmácias magistrais. E aí, isso eu não sabia. Antes era. Não sabia dessa. A farmácia começou com a farmácia magistral. Ela não começou com medicamento industrializado. Né? E depois é que a indústria começou a produzir em larga escala, mas com essa limitação. Você não consegue produzir o mesmo medicamento com várias doses numa escala muito grande. Né? Então, e quando esse medicamento é pensado para a indústria, normalmente ele é pensado para um indivíduo de 1,70 m, 70 kg. E essa não é a realidade da nossa população, né? Pô, eu tenho 1,88 m, Rodrigo. Pô. Então, assim, você tem 1,88 m... Não, 90 quilos. Eu tenho 1,65 m, 70 kg. A gente poderia tomar a mesma dose de um medicamento? Não tem como. Não tem como. Então, mas manipulando a gente consegue. Manipulando você consegue. Manipulando você consegue fazer associações para melhorar a adesão ao tratamento. Você imagina um paciente hipertenso que precise de um beta-bloqueador, um diurético, e ele também é diabético, precisa de uma hipoglicemia antioral e ele tem que tomar às vezes 7, 8 medicamentos. A gente consegue diminuir isso fazendo com que ele consiga tomar 1, 2 medicamentos só. Então você também melhora essa questão da adesão ao tratamento, que é um dos principais... Você consegue reduzir para 2 cápsulas nesse caso, né? Que é um dos principais cuidados que o farmacêutico tem que ter também, e uma das principais buscas nossa, que é a adesão ao tratamento. A gente sabe que muitas vezes o paciente pode chegar até um óbito ou agravamento de um quadro clínico porque ele simplesmente não tem adesão ao tratamento. É prescrito aquele medicamento para ele, ele não consegue tomar porque ou ele teve mais efeito adverso do que deveria, ou ele tem essas possíveis associações que ele não consegue tomar, ou a forma farmacêutica que só tem disponível na drogaria ele não consegue deglutir. Então todas essas lacunas a farmácia pode preencher aí para poder... porque você pode botar até num chocolatinho, se for o caso. Hoje em dia tem formas farmacêuticas diferenciadas, né? Xarope, jujubas, chocolate, pirulito. Então a gente consegue vincular o medicamento em várias fórmulas para aumentar essa adesão. Né? Por exemplo, eu uso muitas vezes B12 sublingual, porque de repente o cara tá com aquele cara que tomou esse prazol da vida aí, e aí diminui a produção de fator intrínseco, e aí o cara não consegue de repente aproveitar ali direito a B12. E aí o cara mesmo comendo carne, a B12 dele tá lá no pé. Embaixo, Aí eu faço uma jujubinha sublingual, uma coisa desse, uma meticobalabina nesse nível aí, né? Até na coisa que deu o corte lá, que deu a polêmica e tudo mais, eu falei, cara, que eu não trabalho não trabalho muito com manipulação. Eu uso manipulação, óbvio que eu uso manipulação. O que eu acho, Rodrigo, que eu acho que existe uma extrapolação, um exagero da manipulação. Que isso aí eu sou extremamente contra, sabe? Você chegar e vem um paciente aqui para montar uma dieta, né, para comer. Eu sou nutricionista a minha ferramenta é comida, né? E claro que se eu precisar manipular uma meticobalamina, se eu precisar manipular, sei lá, alguma coisa para dormir um pouco melhor, eu vou manipular. Mas, cara, eu não vou manipular um Centrum, porque eu já vi isso, que eu acho isso errado. Ver uma prescrição lá, tem vitamina A, vitamina B, B12, meu irmão, o cara fez um centro ali na parada, sacou? E não tem necessidade, provavelmente o paciente vai estar pagando mais caro no manipulado de um multivitamínico desse do que se ele estivesse tomando um centro. Exato. Eu uso manipulação, mas assim, eu uso muito pouco manipulação. Assim, eu uso o que eu julgo necessário, sacou? Que parece que eu não corto, parece que eu... Inclusive vieram de farmacêutico jogar um hate em cima de mim, achando que eu não prescrevia manipulação, mas não é isso. Eu acho que o que eu sou contra realmente é esse exagero. E assim, prescrever manipulação ou não prescrever manipulação, prescrever suplemento ou não prescrever suplemento é conduta de cada um do profissional. Acho que ninguém tem que julgar a conduta do outro. Mas assim, o que a gente não pode é desmerecer.
E é claro que tem prescrições que talvez não fossem necessárias para aquele paciente ou que pudessem ser mais otimizadas. Entendeu? Porque para que eu vou prescrever uma fórmula de um multivitamínico exatamente igual ao centro? Não tem motivo. A não ser que eu quisesse um multivitamínico com doses maiores do que as doses que os multivitamínicos que encontro no mercado. Que também não faz muito sentido. A não ser que o cara tivesse uma deficiência, ou se é aquela coisa que a ortomolecular usa de trabalhar com doses mais altas de algumas vitaminas e minerais. Mas tirando isso, para quê, né? E eu acho que foi falado até com esse outro entrevistado a questão do whey. Por que prescrever um whey manipulado? Cara, eu também não vejo por quê. O paciente vai pagar mais caro. Vai ficar mais caro. Então, assim, alguns suplementos, assim, eu vejo... E por que fica mais caro? Isso até ele falou, porque o cara tá roubando. Lógico que não. Uma indústria, ela compra tonelada de whey. Uma farmácia compra 10, 15 quilos. Então, o preço que a farmácia paga é muito maior do que... E aí vai ficar mais caro. Vai ficar mais caro. Mas não é porque o dono da farmácia tá roubando. Não é porque... Não. É porque é mais caro porque é mais caro. É mais caro porque é personalizado. Por isso que o medicamento manipulado, ele é mais caro. Qualquer coisa que for personalizada, ela tem que ser mais cara. Se você for comprar um terno numa loja, você vai pagar um preço. Se for mandar o alfaiate fazer, vai ficar mais caro. E é a mesma coisa do manipulado. Se você for fazer um omeprazol lá na farmácia, vai pagar mais caro do que paga na drogaria. Porque a indústria produz milhões de comprimidos por minuto. Eu produzo 30 cápsulas de omeprazol para aquele cara. Eu vou cobrar mais barato? Não faz sentido. Não, exato. Até porque, né, não só na produção, porque também tu compra muito menos. Muito menos matéria-prima. E isso foi um erro durante alguns anos na manipulação também, porque muitas farmácias quiseram competir com a indústria. E produzir os mesmos medicamentos que a indústria produzia com a justificativa de poder ser mais barato. Não pode. Não faz sentido. Mesmo que a lógica de mercado não faz. Mesmo que o insumo custe centavos ali pra gente naquela fórmula, porque às vezes isso acontece. Uma fórmula custa, sei lá, R$50, mas de matéria-prima ali eu tenho R$4, R$5 de custo. Agora, os custos que estão envolvidos com aquela produção ali é que que vão chegar no preço final. Porque assim, aí tem o farmacêutico, tem o controle tem o ar-condicionado, tem a água, tem o não sei o quê, tem tudo, né? Tem tudo que está ali. Então é isso que faz o custo. Não é simplesmente pegar quanto que deu. Deu R$3 de matéria-prima, bota mais R$5 da cápsula, do pote e está pronto. Claro que não. E toda a estrutura que a gente tem por trás. Sabe lá que eu tenho 3 lojas e tenho 10 farmacêuticos na equipe. Como é que paga isso? Exatamente. Não, é o custo todo, é o custo todo, pô. Exatamente. Não é uma coisa tão simples. Por isso também que a gente vê diferenças de preço entre farmácias. Isso que eu ia te perguntar, porque é meio absurda. Aí tem vários... Chega aqui a, sei lá, 200%, cara, às vezes 3 vezes o valor. É uma loucura. É uma loucura. O consumidor não entende, o prescritor não entende, às vezes nem a gente que é do ramo consegue entender. Porque é difícil, entendeu? Eu sei, é claro que cada farmácia tem a sua estrutura, cada farmácia tem a sua forma de compor o preço. Isso é uma coisa muito particular de cada uma das farmácias. E por isso que tem essas variações também. Não é essa coisa que eu vou falar porque a minha é mais cara porque eu uso matéria-prima importada. Conversa. Os fornecedores de matéria-prima são os mesmos para todas as farmácias. Não tem como o cara... Ele pode comprar um pouco mais barato se ele tiver uma demanda muito grande e conseguir negociar com o fornecedor. Mas os fornecedores são os mesmos. Então, assim, não é o custo. O custo de matéria-prima, material de embalagem, cápsula, isso chega em torno de 20% do produto no máximo. Então na verdade, é custo operacional, não é? Operacional. Custo operacional que é o que faz a coisa chegar no preço que é. E quanto mais estrutura você tem, quanto mais rigor nesses controles você tem, mais seu custo operacional aumenta. Então, assim, você pode cobrar, aí você tem que cobrar mais caro. Você tem que cobrar mais caro, senão a conta não fecha. Se eu tenho que fazer essas análises todas que eu falei lá no início que eu tenho que fazer, e realmente a farmácia fizer, ela não tem como cobrar barato. Porque como é que ela vai pagar isso? Entendeu? A conta não fecha. Tinha uma coisa que você tinha me falado isso há muito tempo também em relação a isso, o Rodrigo. Era em relação como é que era? O extrato seco com... Eram duas diferenças. Na matéria-prima. Nos fitoterápicos tem isso, né? No fitoterápico, isso. Usar a forma de fitoterápico como pó da planta, que é simplesmente as indústrias pegam a planta, trituram e pulverizam, e aí depois só fazem algum método de esterilização daquele pó, ou o extrato seco, que é um extrato seco padronizado, onde você tem um método de extração onde você concentra aquela planta, você tem um marcador que normalmente é o que faz a padronização, e você tem uma garantia de qualidade muito maior daquele extrato. E o custo pode chegar a 10 vezes mais.
Não, então já faz sentido então em relação a isso. Em relação a isso, sim. Quando você está falando de um pó de planta, 1 quilo de algum pó vai variar em torno aí de uns 30, 20 reais. Quando a gente já vai para o extrato seco da mesma planta, ele pode chegar a 300, 400. Porra, 10 vezes. 10 vezes mais. 10 vezes mais. Aí vai fazer diferença no produto final. Aí o insumo vai estar... E você trabalha muito mais com o extrato seco. A gente não abre mão. Porque o efeito é diferente, né? O efeito é diferente, você tem uma reprodutibilidade maior, por isso que os trabalhos, a maioria dos ensaios clínicos são feitos com extrato seco, porque quando você pega o pó da planta, você não sabe quanto de cada marcador tem ali. Você não sabe o teor dos ativos que você tem. No extrato você já consegue saber. Então como é que você vai reproduzir um estudo com o pó? É muito mais difícil. Então, isso já é uma explicação em relação à questão do preço, né? Sim, no índice. O cara, de repente, usou lá, não só do preço, mas do efeito. Então, pô, de repente... Por isso que, às vezes, levanta a suspeita do outro lado, sabe? E também, porque... Do prescritor, do leigo. Que a farmácia está fazendo errado. Porque se simplesmente você colocar na prescrição ali, sei lá, valeriana, 400 miligramas... Você pode botar o que você quiser. Você está deixando a farmácia colocar o que ela quiser. Assim, a gente lá na analítica tem o padrão de só trabalhar com extrato seco. Eu só não vou trabalhar com extrato seco quando não estiver disponível no mercado. Por exemplo, a maca peruana. Você não encontra extrato seco de maca. Você só tem a maca pó. Então a gente tem que usar o pó. Assim como a gente em todas as outras farmácias. Às vezes aparece em algum fornecedor ou outro e tal, a gente compra. Agora, tirando isso, é padrão nosso só trabalhar com extrato seco. Mas a farmácia que está trabalhando com pó, desde que não esteja especificado na receita, aí ela não está errando. Ela vai estar errando sim, se o prescritor colocar lá, extrato seco de ginkgo biloba 24%, 80 miligramas. Aí ela vai lá e coloca pó de ginkgo biloba. Aí ela está errada. Você acabou de assistir um corte do podcast A Vida é um Caos. E para você assistir o episódio completo é muito simples, é só você pegar o link que está aqui na descrição deste vídeo. E se você tem um canal de corte e quer usar o conteúdo do podcast A Vida é um Caos, fique à vontade. A única coisa que eu peço é que você coloque o link do episódio completo na descrição.